Voltamos com a Alerj Entrevista, falando a respeito da obesidade infantil. Doutora Luciana, é importante também controlar o tempo de uma criança, independente dela estar ficando obesa ou não, e independente disso, controlar o tempo na internet, o tempo de televisão, o tempo que deixa ela mais ociosa ali. É importante fazer esportes desde criança? Então, a gente tem dois tipos de atividade física, né? O que a gente chama de atividade física não programada e atividade física programada. A não programada é aquela que, por exemplo, eu vou levar a criança na escola e a escola é 3 quarteirões da minha casa e eu levo de carro. Por que não levar a criança caminhando se você tiver condições disso, né? Se for um lugar que você possa levar a criança caminhando. Você está aumentando a atividade física não programada dessa criança. Se a criança fica na televisão e pega em vez de ir na televisão, mexer e tudo, ela fica só com... que é uma tendência nossa hoje, com milhares de controle de remotos em volta, eu não estou gastando caloria, não estou gastando energia. Então, também isso não favorece a atividade física não programada. Existem vários estudos já comprovando há muito tempo já que, assim, seria bom, o melhor seria que você limitasse o uso de computador, videogame, televisão com a criança 2 horas por dia, não mais do que 2 horas por dia. Se a criança fica mais de 2 horas por dia em frente à televisão, ao videogame, ao computador, isso é um fator obesogênico. Isso ajuda a obesidade na criança e na adolescência. Então, isso tem total relação. Quanto à atividade física programada, o que é atividade física programada? É aquela que eu vou lá e matriculo meu filho no jazz, no balé. Isso seria importante, assim, se pudesse de segunda a sexta botar a criança, nem que seja meia hora, 40 minutos para fazer uma atividade física, é o ideal, né? A gente sabe que, assim, 30 minutos de atividade física, 5 vezes por semana, isso é um fator de saúde, né? Agora, a criança, principalmente, porque eu não posso... A gente tem que criar na criança como se fosse uma balança. Eu não posso chegar para a criança e proibir a criança de comer um hambúrguer. Eu tenho que negociar com a criança. Você não vai comer hambúrguer de segunda a sexta. Você comer hambúrguer hoje, vai comer no domingo. Você não vai comer nos próximos 15 dias. Ah, batata frita. Eu vou comer batata frita hoje, mas então tá. Então você vai comer daqui a 15 dias de novo. Proibir a criança não é legal também. Porque isso faz com que até ela queira comer mais. Mas se a criança está fazendo atividade física, ela gasta mais caloria e vai ser muito mais fácil ela não acumular alimentação. É uma balança energética, né? Eu tenho que diminuir o meu número de calorias e aumentar o meu gasto. Então, isso é importante para a gente poder... porque sempre usar o bom senso. Nunca, então, proibir, mas sempre negociar e assim, o que for extra, o que for fast food, o que for coisas que, assim, com gordura, que a gente coloque, assim, que a criança entenda que aquilo não pode ser do seu dia a dia, que aquilo aí é uma exceção que a gente está abrindo. E atividade física sempre é melhor o que a criança tenha prazer. Cuidado com isso. A mãe acha, os pais acham que natação é a melhor atividade física. Natação é ótimo, mas não adianta botar na natação se a criança não vai na natação. Então, assim, a melhor atividade física, com certeza, é aquela que a criança consiga ir de forma regular, né? Isso é super importante. E outra coisa, a criança está em casa, já fez a atividade física dela, já estudou e tudo, os amigos chamaram, vamos jogar futebol? Melhor jogar futebol do que ficar na frente do computador. E é importante também realizar exames periódicos para controlar as taxas, porque às vezes uma criança nem come em grande quantidade, tem uma alimentação balanceada, mas está com um problema, com alguma taxa elevada. É importante de quanto em quanto tempo fazer exames? É assim, importante ir ao pediatra, aí o pediatra até vai definir isso, o endocrinologista, mas uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, alguma coisa assim. Só 5% das causas de obesidade é porque eu tenho doença que provoque a obesidade. 95% é pelo que eu já expliquei, é genética com um estilo de vida que é favorável à obesidade. Então, assim, em relação às taxas, em relação ao sangue, isso é importante para a gente avaliar as comorbidades relacionadas à obesidade. A gente hoje sabe que tem muita criança já hoje, muita adolescente com diabetes, né? Com glicose alta, com diabetes, tendo que tratar diabetes igual o adulto trata. E não é o diabetes, aquele diabetes que é o tipo 1, que usa insulina. Não, aquele ali não tem jeito. A criança acaba nascendo, tendo um fator grande e de uma hora para outra tem que usar insulina. Não, é o diabetes que está relacionado à obesidade. Então, o exame de sangue vai ver isso. Se a criança tem um colesterol alto, se a criança tem uma glicose alterada, se o ácido úrico dela é alterado, se ela tem uma predisposição
relação a esse tipo de doença, para avaliar as comorbidades relacionadas à obesidade. Em relação à parte, assim, o que eu vou procurar para ver se existe interferência hormonal e tudo para a criança ser obesa, ok, isso deve ser feito, mas isso é muito mais, não é tão comum assim que a criança tenha alguma doença que leve à obesidade. Fazer as 3 refeições em casa é importante, um alimento mais saudável, porque os pais às vezes estão tão na correria, a criança tem tantas atividades que às vezes acabam almoçando muitas vezes na rua. É importante fazer as 3 refeições em casa? É bastante, assim, pelo menos café da manhã, almoço, né, e jantar. E a gente tem uma tendência muito grande até a não tomar o café da manhã, que seja uma coisa mais rápida, porque eu tô saindo de casa correndo, né, eu vou pro trabalho, a criança vai pra escola. Então, assim, tem que tomar... É bom, desde o início, educar a criança a tomar um café. Com certeza, o ideal é que você coma de 3 em 3 horas, né? Isso é importante não para o meu metabolismo, para minha taxa de metabolismo, isso é importante para o meu equilíbrio hormonal, para tudo isso. Só que assim, se pelo menos a criança fizer um café, um almoço, né, e um jantar saudável, isso com certeza já vai ajudar bastante. E como controlar as tentações da cantina? Às vezes a criança não quer levar o lanche de casa porque ela quer comprar na cantina. Isso é difícil. E por isso que, na verdade, assim, é um importante papel da escola nisso, né? Assim, muitas escolas hoje já oferecem comidas saudáveis para criança. Você tem hambúrguer, mas você também tem um sanduíche natural, você também tem fruta para oferecer para criança. E vai ser muito também... Eu acho que os pais são importantes, a escola é importante, a orientação do pediatra na frente da criança, acho que é um pouquinho de cada coisa. Porque ainda tem... A criança pode levar a fruta dela com iogurte, ou então um sanduíche, né, saudável de casa, mas o amiguinho pode estar com um biscoito recheado de chocolate. E aí? Ela vai querer comer o biscoito recheado de chocolate. Só que ela não tem ainda, né, ela não é madura o suficiente para entender que, olha, é muito melhor que eu coma isso, não um biscoito recheado de chocolate. Eu acho que aí é em relação à informação, assim. Eu tenho um paciente de 10 anos que ela foi mais ou menos uns 7, 8 anos, ela foi uma nutricionista. É impressionante como foi tão legal a história dela com a nutricionista que ela disseminou isso na escola. Assim, ela chega na escola e ela fala, não, olha só, você não pode tomar refrigerante, você tem que tomar o suco, você tem que comer a fruta. Então, eu acho que informação... E que todo mundo fala a mesma língua, né? Não adianta o pai falar uma coisa, a escola fala outra, a mãe fala outra, aí vai pra casa da avó, a avó faz tudo ao contrário do que os pais estão tentando colocar em casa. Acho que tem que ser uniforme a informação. Em relação ao que dar para a criança beber de líquido, antes, durante, depois, e se o suco em casa tem importância não colocar açúcar, já vir natural da fruta mesmo? Se você puder, acho que isso já ajuda bastante, assim, é educacional isso, né? Assim, a criança precisa do açúcar também, mas ela não precisa em grande quantidade. E é importante que tudo que a gente come vira açúcar. A fruta tem frutose, a frutose vira glicose. Todo carboidrato vira açúcar. Então, tudo que a gente come vira cada grupo de alimentos numa certa proporção. Agora, se você já acostuma a criança a tomar um suco de laranja... Para que tomar um suco de laranja com açúcar, né? Então, assim, isso já ajuda bastante. Eu acho que também é outra coisa que faz em relação à educação da criança. Educar a criança a tomar água também é importante. Muito importante. Água, assim, o quanto que a criança quiser pegar água, beber, ingerir água, isso é ótimo. Isso é muito importante para a criança. Se os pais são muito disciplinados com exercícios, com academia, até que ponto isso é saudável para o filho? Porque ele pode querer seguir uma linha também de só exercícios ou não? Isso é saudável de qualquer maneira? Acho que o exagero não é saudável, assim. É importante que a criança faça um pouquinho de cada coisa. Você não vai botar uma criança para fazer musculação. Existem algumas regras, né? Tem para fazer musculação depois, sei lá, do 12, 14, tem relação com a puberdade também, né? Aquela criança. Então, assim, eu não vou botar, não tem condição, eu não vou botar criança para correr não sei quantos quilômetros, porque o pai, acho que tudo na sua fase, tudo no seu tempo. Acho que isso é muito importante. Se um dos pais, um dos dois é obeso, a criança pode ser obesa? O segundo filho pode ser obeso ou não? Não, isso tem vários estudos comprovando, assim, É como se fosse, se um dos pais são obesos, eu tenho 50% de chance da criança ser obesa. Mas se os dois são, é quase 100% de chance de ser obeso. E o segundo filho também? O segundo filho também.
A gente, no hospital que eu trabalho, a gente fez uma pesquisa, a gente tentou fazer uma pesquisa que o grupo controle, né, que a gente ia dos obesos, dos adolescentes obesos, a gente ia pegar irmãos saudáveis, irmãos com peso normal. Eu não consegui pegar irmãos com peso normal, porque a maioria, ou eles eram filho único, ou eles tinham irmãos obesos, que aí entravam no grupo também de obesos, mas não entravam no grupo controle, que a gente chama, que é no grupo dos irmãos saudáveis, porque a gente ia comparar, né? De quanto em quanto tempo? O adulto come de 2, 3 em 3 horas, mas e a criança também entra nesse esquema? O ideal poderia ser isso, assim, mas se ela pelo menos fizer as refeições saudáveis, isso já ajuda bastante. Mas o ideal seria comer de 3 em 3 horas. No que é importante todo esse cuidado alimentar para a fase adulta? Porque quando a criança é obesa, se ela não cuidar, ela vai ser um adulto obeso. Sim. Isso é super importante, assim, quanto maior o tempo que eu permaneço, que eu perpetuo essa obesidade enquanto criança e adolescente, maior chance de perpetuar essa obesidade pro resto da vida. Então, se eu tenho uma criança de 12 anos que já é obesa, desde os 6 anos, desde os 5 anos, a chance dela ser obesa pro resto da vida, a cada ano vai aumentando, enquanto criança e adolescente. E fora que, assim, ela tem... Cada ano vai aumentando a chance dela adquirir as comorbidades em relação à obesidade que a gente já conversou. Então, de ter diabetes, de ter hipertensão, de ter colesterol alterado. E tudo isso é fator de risco para aumentar a mortalidade cardiovascular. Né? Para vir dar infarto, para vir dar as isquemias, os derrames. Né? Então, assim, isso é muito importante. Porque a gente sabe já que a obesidade na criança e na adolescente pode aumentar a mortalidade cardiovascular na vida adulta. Então, assim, isso é importante. Então, só para a gente encerrar, doutora Luciana, o importante é fazer uma alimentação balanceada, comer um pouquinho de tudo. E óbvio que a criança pode comer um doce, um sorvete, alguma coisa, desde que seja negociado com o pai. Isso. E que o pai e a mãe façam aquilo que estão passando para a criança, né? Não adianta eu falar, olha, não come se o pai e a mãe comem, né? Acho que isso é importante. Ok, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Se você gostou deste programa e quiser revê-lo, é só acessar o site www.tvalerj.tv ou enviar suas críticas e sugestões para o e-mail faleconosco@tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.